Mais um cafeína por aqui, já tô com o meu café. Hoje tomando pouquinho café, tá? Porque depois que você passa dos 40, o bicho pega. Vamos falar sobre soberania, tá? Soberania do Brasil especificamente. O que que acontece? Inclusive, esse vídeo caberia também no outro canal, não é no, no canal de geopolítica, mas eu resolvi trazer aqui, né, nesse contexto. Talvez até replique no outro canal. A questão toda é que há uma briga intensa entre Brasil e Estados Unidos em bastidores, né, sobre essa questão de soberania. Vamos entender o caso. Você deve saber, evidentemente, toda essa questão dos Estados Unidos ultimamente está declarando como indivíduos foram classificados como terroristas e algo do tipo pelos Estados Unidos. Só que a forma com que eles declaram isso fazem com que eles possam pelo menos através de vias internacionais dizer: olha, a nossa lei diz que eu posso, quando eu faço isso, eu posso entrar naquele país, mesmo sem o país querer. Resumindo, pela força. É só justificando a força. Isso aconteceu com a Venezuela, no México e em outros países pelo mundo, Iêmen e tantos outros. O que eu quero dizer com isso? É que, por um lado, eu entendo o contexto. Hoje o PCC e o CV estão no mundo. Estão no mundo. Não só nos Estados Unidos, estão pelo mundo inteiro. Até na guerra na Ucrânia, tem indivíduos, né, sendo treinados, preparados para algo maior futuramente. Então é algo, infelizmente, é algo que o Brasil tá mandando para fora não muito bom, né? Só que também existe o fator soberania. E aí, como é que fica? Esse é um questionamento bem amplo, tá? Tava vendo aqui, o Departamento de Estado dos Estados Unidos rebateu declarações do ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, e classificou como absurdo o temor de que a classificação do PCC e do CV como organizações terroristas possam justificar o uso de força militar contra o Brasil. Segundo a diplomacia norte-americana, as medidas têm como objetivo combater as facções. Eu entendo os dois lados da moeda. Eu entendo a questão dos Estados Unidos, que realmente essas duas organizações estão causando um terror mesmo, tá? Em vários locais, estão chegando com força total. Mas olhando por um outro lado de soberania de país, eu entendo com certeza essas questões aí que o Mauro Vieira está levantando e que de certa forma também é preocupante, porque assim, até que ponto os Estados Unidos vai intervir, né? Assim, se fosse num outro contexto diferente, eu até entenderia. Ah, não, beleza. O ideal seria até o Brasil apoiar essas ações. Só assim que se resolveria essa questão dessas duas grandes facções, né? Dessas duas, não é nem facção, duas grandes organizações. Só que existe uma conotação política partidária muito intensa nesse jogo todo. Flávio Bolsonaro indo lá para os Estados Unidos, dando indiretas e diretas sobre todo esse contexto. Então, o ministro das Relações Exteriores já está dizendo: "Ei, pô, cuidado aí, tudo bom, vocês estão mexendo em coisa que toma cuidado, porque não pode ultrapassar certo limite e vocês estão quase ultrapassando esse limite." E é mais por conta não das ações em si. Eu trago uma questão clara, é que, dependendo do contexto, isso é bom, não é ruim, não. Você ter apoio externo de um país que tem uma tecnologia e um conhecimento de inteligência que possa desbaratar parte duas grandes organizações criminosas, sim, isso é bom. Só que tá vindo de Trump, que não é tão confiável nesse sentido. A questão é exatamente essa. E mais do que não ser confiável, é com que ele está se unindo. E há, assim, uma preocupação, eu vou ser bem honesto aqui, tá, com vocês. Aquilo que eu tinha dito, eu prometi que não seria partidário aqui nesse canal e não vou ser. Mas não ser partidário não quer dizer que eu não vá bater em um lado ou em outro, só para deixar bem claro isso.
E convenhamos, certas atitudes recentes de Flávio Bolsonaro são atitudes perigosas. É realmente uma característica bem peculiar de entreguismo mesmo, assim como os lulistas estão trazendo. É perigoso, é muito perigoso esse flerte que ele vem fazendo, que ele vem trazendo. Até que ponto realmente os fins justificam os meios? Eu trouxe um vídeo ontem falando que 80% da população brasileira não quer saber muito de política, os 20% é que fazem mais barulho. Apesar do no final o Brasil ficar similar, né, quase que meio a meio, aí diz, o país está dividido, mas não é exatamente assim. O pessoal vai tender para quem tem mais chances de vencer e outros motivos específicos locais, né? Cada localidade tem uma especificidade, tem uma tendência maior para um lado ou para outro, de ser mais à esquerda, de ser mais à direita. Mas, assim, esse tipo de atitude do Bolsonaro, Flávio, no caso, é preocupante. E aí começa a se questionar, poxa vida, se o cara tá praticamente entregando certas coisas ao governo norte-americano desse jeito, entregando a outro governo, não interessa se é aliado ou não, mas a forma com que está entregando certas informações e certos contextos. Imagina o cara sendo presidente, o que será que não vai rolar de bastidores? Porque você precisa entender que certas informações já acontecem naturalmente. Por exemplo, a CIA com a CIA, a BIM e qualquer outro órgão de inteligência a nível mundial, né, ou local mesmo, cada um eles conseguem se conectar entre si, conversar entre si e trocar ideias. Isso acontece muito, tanto no nível de inteligência quanto no nível diplomático. Então, às vezes, os países estão até em guerra, ou quase em guerra, mas existe nos bastidores conexões, ramificações de conexão, de pelo menos de ter conversas. Então, lógico que os Estados Unidos sabem de muita coisa que acontece no Brasil. De certa forma, se a gente for olhar por esse lado, Flávio, não talvez tenha entregue muita coisa que a CIA já não soubesse, que o FBI já não soubesse. Mas é a postura. Tem a ver mais com postura. Eu creio que as informações que o Flávio talvez tenha não seja tão relevante assim, ao ponto de ser algo, porque ele não tem acesso a esse tipo de informação. Mas imagina ele como presidente, ele vai ter acesso a certas informações mais sigilosas. Aí por um outro lado, sei, mas está combatendo o crime. Mas eu volto a deixar claro, é interessante ter parceiros para combater o crime e, enfim, etc, etc. Sim, mas você sendo dono da narrativa, você sendo dono do contexto, não os outros dominando a situação e por um triz, talvez você perdendo todo o contexto aqui. Eu, resumindo, imagina se Trump resolve vir para cá, beleza, vamos atacar com um MQ, aquelas versões MQ que são aqueles drones americanos de muitos milhões, né? Tem versões que custam bilhões, né? Uma das versões MQ voando nos céus do Brasil e a qualquer momento, de forma unilateral, os caras simplesmente atacam alguém. E aí tem efeito colateral, como acontece pelo mundo afora. Acontecem esses ataques e existe um efeito colateral e que se explode o efeito colateral, literalmente, né? Então, é uma preocupação. É um lado bom, beleza, vão ajudar, mas depende, como é que vai ser essa ajuda? Peraí, não é só chegar nos céus brasileiros e lançar um míssil aí e acabou. Não, calma, não é bem assim não. E realmente será que vai funcionar ou só vai ser um barulhozinho que vão fazer? Então, a questão soberania que eu estou trazendo aqui, que eu estou levantando, vamos levantar exatamente isso. É o fator mais importante que é a soberania.
e o quão não é tão confiável assim o contexto atual. Não que os americanos não sejam confiáveis, mas o que existe, as segundas, terceiras intenções que existem por trás, é isso que nós precisamos ter certa cautela, certo cuidado a estar entregando. No final, pessoal, no final, isso serve inclusive até para aqueles que são mais à direita. Lembre-se que, teoricamente, você, quem é mais à direita, é defensor, é nacionalista. E tomando e tendo atitudes como essa do Flávio, não tem nada de nacionalismo nisso. Assim como também, aí eu volto mas são outros contextos. Uma série de atitudes de Lula não foi nada nacionalista, mas em outros contextos, não nesse. Então é isso, tá, gente? É mais pra gente. Vai ser mais curtinho esse vídeo. É pra gente começar a raciocinar sobre isso, sobre essa questão de soberania de um país, o quanto é perigoso certas conversas, certos diálogos. Se for a desculpa de que é porque a inteligência precisa ter acesso a certas informações, existem os meios diplomáticos para isso e os sistemas de inteligência que podem se conectar facilmente e resolver entre si. Não é preciso nenhuma liderança política estar zanzando e estar entregando informações A ou B. O sistema de inteligência é que sabe aquilo que realmente é relevante ou não, assim como o setor diplomático vai saber o que é relevante ou não para o país, e não através de interesses realmente nacional e não através de interesses políticos e pessoais, como é o que nós estamos vendo nesse momento. E é perigoso quando as questões pessoais se sobrepõem a algo mais amplo, como a nação. É isso. O meu café até esfriou, mas mesmo assim vou tomar um golinho. Gostou da xícara? Tem um restinho de nada aqui tomar. É isso. Nos vemos em algum outro vídeo por aqui no canal ou lá no outro canal do Geopolítica. Um pouquinho. Valeu.